Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao cerimonial. Professor Dr. Carlos Vogt, reitor da Unicamp no período de 90 a 94 e presidente do Conselho Científico e Cultural do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, e também professor emérito da Unicamp. Professor Dr. José Drogovic de Felício, chefe do gabinete da FAPESP. Professor Dr. Aloysio Augusto Segurado, pró-reitor de graduação. Professora doutora Marli Quadros Leite, pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária. Professora doutora Suzana Inês Córdova de Torresi, pró-reitora adjunta de pesquisa. Professor Dr. Raul Gonzalez, pró-reitora adjunto de inovação. Ao decorrer desta cerimônia, mais autoridades serão registradas. Ouviremos as palavras de boas-vindas do professor Dr. Paulo Alberto Nussensweig, pró-reitor de pesquisa e inovação. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, professora Maria Arminda, nossa vice-reitora querida, nesse ato representando o magnífico reitor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, né, cuja liderança nós seguimos e buscamos iniciativas como a dessa tarde. Professor Dr. Farhan Agopian, secretário de Estado, ex-reitor dessa universidade, professor Luiz Fernando Aranha Camargo, que nos honra, né, cuja família nos honra com a permissão para utilizar o nome do professor Ernei para essa cátedra. Luiz Moreno Ocampo, a quem eu conheço não faz tanto tempo, mas que eu tenho o privilégio já de poder chamar de um amigo. É uma enorme satisfação estar inaugurando hoje a cátedra Ernei Plessman de Camargo. E eu gostaria de contar para vocês um pouquinho da história, né, por que a gente criou essa cátedra junto à universidade. Eu pretendo ser breve, embora é muita coisa para falar, mas queria contar porque é uma história interessante e é uma história que mostra como a gente precisa se lançar de corpo e alma em defesa dos valores da universidade e nunca pensar pequeno, porque essa universidade é muito grande. No começo desse ano, nós tivemos um episódio muito triste na Praça dos Três Poderes, em Brasília, e que suscitou várias reações na sociedade civil, né? E um brado se ouviu muito forte, sem anistia. Isso, obviamente, nos remete à nossa transição democrática, né? E aquilo que aconteceu, né, para a gente superar a ditadura. Na Argentina foi diferente. E no ano passado, nós tivemos o lançamento de um extraordinário filme descrevendo essa história na Argentina. E uma das personagens desse filme, uma das personagens principais desse filme, é um ser de carne e osso, está sentado aqui do meu lado. Pensamos, o que nós podemos fazer para a nossa série USP Talks, para engajar com a sociedade? Vamos fazer um episódio sobre anistia, para olhar, né, as raízes da anistia e o porquê na América Latina isso foi tão diferente em diferentes países. Quem é melhor para discutir um assunto como esse do que Luiz Moreno Ocampo? Nós assumimos como tarefa, dada pela liderança do professor Carlotti e da professora Maria Arminda, incorporar a inovação à pró-reitoria de pesquisa. E nós vemos inovação de uma maneira ampla, como um processo para levar de ideias a impacto na sociedade. No ano passado, aquilo que nós fizemos de mais importante nessa universidade na agenda de inovação foi a leitura de uma carta nas arcadas da Faculdade de Direito em defesa do Estado Democrático de Direito. Então, nada mais justo do que pensar numa aproximação, né, dentro dessa visão. Eu consegui o contato, né, Luiz Moreno Ocampo,
me respondeu um e-mail muito rapidamente. Depois de um tempo, nós conseguimos ter uma conversa telefônica e ele se espantou. Mas você é um físico e está falando sobre esses assuntos? Ah, a universidade de vocês tem essa preocupação de se inserir na sociedade de maneira mais ampla, de participar das discussões cruciais dos nossos tempos? Não me interessa tanto ir para participar de um evento só, não. A gente precisa trabalhar junto. Então, uma personalidade como essa, né, que vira para mim e diz, nós precisamos trabalhar juntos, me deu a obrigação de formular uma maneira de trabalharmos juntos. E trabalharmos juntos com um projeto extremamente ambicioso. A gente quer nada mais, nada menos do que influenciar a ordem global. É só isso. Tá? Até reputo uma conversa que nós tivemos, depois que a gente já estava formulando mais concretamente as linhas de ação do projeto, e que o Luiz virou para mim e disse, não, você como representante da reitoria da universidade, precisa dizer como que o nosso projeto se insere na visão mais abrangente, né, mais ampla da universidade. É o que eu tive que responder, Luiz, eu não sei de nada mais amplo do que mudar a ordem global. Então, essa é uma visão muito ampla da universidade. Queria dizer que é uma imensa honra para nós contar com uma personalidade como Luiz Moreno Ocampo, com quem nós esperamos agir e servir a sociedade de uma maneira ampla, de uma maneira que vai muito além, né, das nossas obrigações com o Estado de São Paulo, das nossas obrigações com o povo brasileiro, mas que vai no cerne das nossas obrigações como seres humanos. E essa é a visão, essa é a agenda, e o Luiz é alguém que, né, mais de uma vez mostrou que uma voz, né, potente, com muita ajuda qualificada, faz diferença. E ele mostrou isso recentemente, né, ao trazer realmente à luz, trazer o foco ao que está acontecendo no momento no Azerbaijão, com uma população armênia. Estava fora do noticiário até que um certo Luiz Moreno Ocampo publicou uma opinião, um expert opinion, a respeito disso. Então é um imenso, imenso privilégio para nós na Universidade de São Paulo poder receber Luiz Moreno Ocampo. E só para concluir, né, a gente, para viabilizar isso, criou uma cátedra. Nós tínhamos que pensar, bom, as cátedras aqui têm nome. O que seria uma personalidade que justificasse uma cátedra junto à pró-reitoria, que incorporasse, que representasse essa visão ampla do papel da pesquisa e da inovação para a nossa sociedade, do que alguém tão combativo, tão criativo, e que foi tão importante na história dessa universidade como o professor Ernei Plessman de Camargo, que ainda por cima é alguém cujos sapatos eu fico preocupado em tentar preencher, né, no cargo que eu atualmente ocupo. Ele foi o nosso primeiro pró-reitor de pesquisa. Então, eu agradeço à família permitir que a gente use o nome do professor Ernei para essa cátedra. Muito obrigado. Registramos e agradecemos também a presença do professor Dr. Hussam Eldine Zayer, pró-reitor adjunto de Cultura e Extensão Universitária, da professora doutora Marli Babinski, vice-presidente da UCANI, Patrícia Gama, diretora do Instituto de Ciências Biomédicas, Guilherme Liplonski, diretor do Instituto de Estudos Avançados, Marcelo Zufo, coordenador do Inova USP, Amâncio de Oliveira, vice-diretor do Museu Paulista, Wagner Ribeiro, vice-prefeito do campus USP de São Paulo, Fernando Catalani, coordenador da Agência USP de Inovação. Ouviremos agora as palavras do professor Dr. Luiz Fernando Aranha Camargo, da Unifesp, Albert Einstein, representando os familiares do professor Ernei Plessman de Camargo. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço pela presença, é uma honra tê-los aqui em nome do meu pai. Varran, secretário
USP, professora Arruda, vice-reitora da Universidade de São Paulo, professor Paulo, nos vai nosso agradecimento por capitanear essa homenagem, e o professor Luiz Gabriel Moreno Campo, que nos enobrece sendo o primeiro titular dessa cátedra. Eu estou aqui representando minha família, represento meu irmão Luiz Marcelo Aranha Camargo. Luiz Marcelo é professor do ICB, voltado em Rondônia, professor da USP, do ICB, faz pesquisa em doenças tropicais. Meu irmão Luiz Eduardo, professor da Exalc, pesquisador em fitopatologia. Minha irmã Ana Maria Camargo se formou no Instituto de Biologia da USP, fez aqui o seu doutorado e hoje trabalha com genética relacionada ao câncer no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Falo também meu nome, embora formado toda a minha vida acadêmica na Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, também fiz o meu doutorado na Faculdade de Medicina da USP com o professor Aloísio, né? E com essa pequena apresentação, acho que fica claro a importância do meu pai para nós e, por consequência, da Universidade de São Paulo na nossa vida. Falo também em nome da minha mãe, Marisa Aranha Camargo, Marisa Aranha Flessman de Camargo, embora falecida há um pouco mais de uma semana, que fez uma carreira diferente da nossa. Ela era professora titular de literatura inglesa na Pontifícia Universidade de São Paulo. Era a única de nós que não tinha um vínculo direto com a Universidade de São Paulo, mas talvez tenha tido o vínculo mais importante para nós, ter sido um grande apoio e ter compartilhado com meu pai de todos os problemas que a vida lhes ofereceu um pouco precocemente na sua carreira, como foi o nosso exílio em Madison, nos Estados Unidos. Meu pai, a única coisa que eu gostaria de reiterar na Universidade de São Paulo é que meu pai gostava muito dessa casa. Ele não era muito afeito a expressar publicamente seus sentimentos, né? Quando ele recebeu das mãos do professor Varran o título de professor emérito da universidade, me lembro que, tentando minimizar um pouquinho sua origem no pensamento de esquerda, no pensamento liberal, ele falou para todo mundo no discurso que ele pautava a vida dele pelos princípios de Marx, só para depois dizer que era grosso Marx. Então ele não era muito afeito a expressar seus sentimentos, mas lembro como se fosse hoje, que nesse mesmo discurso ele proferiu seus mais íntimos e verdadeiros sentimentos pela universidade, que sempre foi uma grande paixão, uma grande inspiração, uma grande motivação para a sua vida ao longo de muitos anos. Eu tive a oportunidade de viver isso pessoalmente. A aleatoriedade do vestibular de medicina me fez cursar a faculdade exatamente no período em que meu pai era professor e professor titular do departamento de microimunoparasitologia, local onde eu me escondia dos trotes e dos banhos do 6º ano e ficava com ele na salinha dele conversando. Ele era um ótimo professor. Eu tive a sorte de ter aula com ele. Tive aulas na graduação no 2º ano. Eu me lembro muito bem das aulas de doença de Chagas, esquistossomose e malária. Ele tinha uma aula muito lógica, muito coerente. E ele era bravo também. Me lembro de um colega que estava dormindo justamente do meu lado. E o colega estava dormindo desbragadamente encostado na cadeira. O meu pai, no meio da aula, sem parar a aula, veio, encostou no ombro dele e falou: "Tá tudo bem com você? Você está gostando do ciclo de vida do tripanossoma?" E assim continua a aula dele sem interrupção. E quando eu me lembro, hoje, já sem conflito de interesse,
Eu me lembro que foi uma das melhores aulas que eu tive, porque enquanto ele falava de conceitos avançados de biologia, de ciclo de vida dos parasitas, falava de epidemiologia, falava de fisiopatologia, ao mesmo tempo ele nos envolvia com conceitos de clínica médica aplicada. E hoje, eu posso dizer com tranquilidade que hoje essa é a base do currículo moderno de medicina, que é integrar disciplinas, e, em particular, integrar as cadeiras básicas com as cadeiras clínicas e cirúrgicas. Não por coincidência, eu entendo que hoje, na minha atividade docente, tanto na Unifesp quanto na Faculdade de Medicina do Hospital Israelita Albert Einstein, eu faço a mesma coisa, né, com os conceitos que foram sendo agregados da didática participativa, né, dos alunos. Eu faço exatamente o que ele fazia há 40 anos atrás, só não acordo os alunos que estão dormindo. Então, eu posso garantir a essa universidade que meu pai tinha uma grande paixão por essa universidade, porque ele tinha uma vida consolidada na Escola Paulista de Medicina, ele era professor titular, tinha o seu meio social, tomava o seu chopinho no Finesse no fim da tarde, tinha seus amigos, tinha o filho por perto, e ele não hesitou, quando a oportunidade apareceu, de largar sua vida consolidada para voltar para essa casa, de onde ele nunca devia ter saído, e fazer tudo de novo o que ele fez na Escola Paulista de Medicina. Ele voltou para fazer tudo de novo para aquele lugar que ele considerava a casa dele. Meu pai era uma pessoa muito avançada no conhecimento, muito antecipador de tendências. Me lembro que já consolidado o seu departamento aqui, ele ainda saiu para fazer um pós-doutorado com o professor Luiz Hildebrando na França. Ele foi estudar clonagem gênica, produção de anticorpos monoclonais, o que era um grande avanço, e antecedeu, de certa maneira, a aplicação de métodos moleculares, tanto em tratamento como em diagnóstico de doenças infecciosas. E um pouco tempo depois que ele voltou, já percebendo a mudança dos rumos da ciência nesse assunto, ele me chamou uma vez e falou assim: eu, praticante, médico, eu sou clínico, eu sou praticante, vejo pacientes, peço exames. Ele falou para mim: vocês ainda pedem detecção de anticorpo para doença infecciosa? O futuro é diagnóstico molecular. Na hora, obviamente, eu não entendi absolutamente nada, mas hoje eu vejo que há 20, 30 anos ele antecipava as tendências, e exatamente há 20, 30 anos é o que a gente faz hoje, em particular no mundo dos pacientes imunocomprometidos, que são aqueles os quais eu estudo. Então, meu pai, ele trabalhou na USP por gosto, né? Ele nos legou o gosto por João Guimarães Rosa, era um ávido leitor de João Guimarães Rosa. Num dos contos, João Guimarães Rosa escreve assim: o sapo não pula por boniteza, pula por precisão. Meu pai, com certeza, trabalhava na USP por boniteza, eu não tenho dúvida. Nos orgulha muito, nos enche de orgulho que essa cátedra seja preenchida pelo professor Ocampo, né? A sua trajetória de luta pela democracia, pelos direitos humanos, primeiro na Argentina, né, e depois no Tribunal Penal Internacional, as luzes, as trevas que foram lançadas nessa universidade por vozes do atraso e que privaram meu pai, assim como muitos outros, como Vitor e Ruth Inossenswein, de ter feito toda a sua carreira aqui nessa universidade. É motivo de grande orgulho para a gente que essa cátedra seja preenchida pelo senhor, seja ocupada pelo senhor, porque faz muito sentido pela vida que o meu pai teve. O verbete que meu pai mais gostava, que é motivo, inclusive, de nossas conversas informais, nós temos um grupo de filhos que ainda discutem os problemas relacionados ao meu pai e à minha mãe, chama-se Coragem.
nunca soube direito porque ele falava coragem para tudo, né? Toda vez na hora de ir embora ele falava coragem, coragem. Não tinha até logo, até amanhã, tudo coragem, coragem. Falava para os meus filhos até hoje, pai, por que ele fala coragem para mim toda vez que ele vai embora, né? E meu irmão Marcelo acha que vem do filme O Incrível Exército de Branca Leone, Coraggio, mas eu acho que não, acho que vem de outro lugar. E hoje, já encerrando aqui a minha fala, nós sabemos a situação no Brasil e no mundo é difícil. De novo, né, como há quase 60 anos atrás, vozes do obscurantismo, vozes do atraso, né, vozes da misoginia se levantam e ganham eco. Hoje, também travestida nas vozes contra a ciência. Imagino que a ciência cause um ruído ensurdecedor nos ouvidos dessas pessoas que não conseguem ouvir a verdade. Então, terminando o que eu gostaria de falar, aí sim eu gostaria de citar, em nome dele, e já agradecendo aqui à USP, e em nome dos meus familiares, que Guimarães Rosa foi quem disse isso, que a vida que é da gente é coragem. Muito obrigado. Registramos, agradecemos também a presença da professora doutora Maria Dolores Dias, diretora da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, e da professora Maria Silvia Sais, vice-diretora da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária. Neste momento, ouviremos as palavras do professor Dr. Vahan Agopian, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação de São Paulo. Boa tarde, senhoras e senhores. Não vou fazer a nominata, porque nós estamos, acho que, numa cerimônia formal, porém, entre amigos. Mas eu queria, em nome da minha amiga Maria Arminda, cumprimentar a todos os presentes, autoridades, o nosso novíssimo catedrático, dizer que é um momento de alegria e de comemoração. Estamos, apesar de todo o quadro que nós estamos vivenciando, estamos superando, dentro da universidade, essas dificuldades, contra-argumentando e trazendo novamente a ciência, contra-argumentando a barbárie. Eu quero parabenizar a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. Paulo, foi uma iniciativa muito boa. Parabéns. Dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, ter essa preocupação mais ampla, uma preocupação que mostra que cada vez mais nós não podemos mais raciocinar disciplinarmente, temos que raciocinar multidisciplinarmente. Parabéns também pela escolha do primeiro catedrático. Aliás, meu caro Campo, a escolha do primeiro catedrático é crucial para que a cátedra tenha um sucesso. Eu tenho certeza que essa cátedra terá, sem dúvida, muito sucesso. E parabéns pelo patrono da cátedra. O Luiz Fernando, um filho, fez um relato emocionado e pessoal, familiar, mas eu diria que o Ernei foi tudo isso e mais ainda. Eu conheci há, vamos dizer, 30 e poucos anos atrás, quando justamente teve a reforma universitária, a criação das pró-reitorias, eu pertencia ao conselho de pesquisa que ele presidia, e realmente com a sua capacidade de aglutinar e formar equipes, ele conseguia superar as grandes crises que nós vivíamos dentro do conselho de pesquisa por
hoje analisando friamente por motivos infantis até, dizer, ele tinha a capacidade de deixar as pessoas falarem e, no fim, de uma maneira muito cordial, conseguir unir as ideias e a nova pró-reitoria avançar, definindo uma política de pesquisa para a nossa universidade. Incluindo, às vezes, naquela época não era proibido beber aqui, então incluindo, inclusive, um happy hour depois da reunião, juntando as pessoas e acertando as coisas. Essa capacidade ele manteve e eu acompanhei ele nesses 30 e poucos anos. Ele foi candidato a reitor, ele foi uma pessoa muito ativa, muito dinâmica. E até semanas, meses antes da vida dele, ele me insistia para que eu fosse com ele para Rondônia para ver pesquisa que estava sendo desenvolvida lá. Então, nada melhor do que rememorarmos grandes professores, os grandes docentes que formam a estrutura dessa universidade, tornando-os patronos dessas cátedras. Eu não vou falar muito mais do professor Ernei, acho que todos nós sabemos e eu não conseguiria resumir a personalidade dele. Não vou falar do nosso primeiro catedrático, o Campo, que de fato tem uma importância muito grande, principalmente eu que sou descendente de armênios, eu tenho uma gratidão muito grande, apesar de que acabou, né? Depois de quase um ano de cerco, a população foi expulsa em questões de dias. Mas pessoas como ele fazem a diferença e dão um certo alento. A humanidade não é só barbárie, não é só violência, não é só radicalismo, mas temos pessoas que querem somar. Sr. Maria Hermínia, eu ia pedir até uma licença para falar um pouquinho mais da importância que nós estamos tendo com esse modelo de cátedra. Eu sei que quando as cátedras foram extintas, as antigas cátedras em 68, depois teve algumas cátedras com essa visão, mas esse modelo que foi criado no começo desse século, né, professor? Foi 2001, talvez, 2002. Esse modelo foi um modelo vitorioso. Hoje devemos ter quase umas 30 cátedras por aí. Quanto? 23 cátedras ativas, e é um modelo vitorioso. Convidamos uma autoridade do assunto, não necessariamente com Perfeito. Mas com uma visão um pouco diferente dessas cátedras. Então, esse modelo de cátedra tem mais de 20 anos, já são 23 cátedras em atividade, e é um modelo muito interessante. Nós convidamos a universidade, uma comissão que coordena a cátedra, convida uma personalidade não necessariamente acadêmica, não necessariamente com background de universidade, para passar um ano, excepcionalmente 2 anos, continuamos mantendo um ano, conosco, com uma visão totalmente diferente, ou podendo ser totalmente diferente da visão predominante da universidade. E oferecem aos nossos alunos, principalmente os de pós-graduação, mas não somente os de pós-graduação, e aos docentes, a oportunidade de discutir com pessoas que têm uma visão diferente, uma visão complementar, e às vezes até trazem novas abordagens para os nossos problemas. O resultado dessas cátedras está sendo extremamente positivo, muito positivo. Eu diria que eu presenciei na pós-graduação, os alunos estão usufruindo dessa oportunidade de uma maneira muito intensa. Estamos conseguindo oferecer a nossos alunos essa formação mais ampla e cada vez mais
multidisciplinar. Cada vez mais uma visão não simplista, mas uma visão mais complexa. Estamos, sim, transformando a nossa instituição. Eu digo a nós porque eu estou secretário, mas eu sou professor da USP. Nossa vida, melhorando a nossa instituição, transformando a nossa instituição, de fato, uma instituição universitária. Então, parabéns à gestão, parabéns à pró-reitoria, parabéns aos familiares do professor Ernei, e que bom que nós vamos ter o doutor Luiz Gabriel Moreno Ocampo como primeiro catedrático da Cátedra Ernei Plessman de Camargo. Obrigado. Eu peço desculpas, não é 20 e poucos anos, não. Nós começamos em 1910, 1911, professora. Acho que é 1910, 1911. Eu exagerei, aumentei 10 anos. Anunciamos neste momento as palavras da professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda, vice-reitora da Universidade de São Paulo. Muito obrigada, Silvia. Boa tarde a todas, todos. Eu cumprimento a mesa, o nosso reitor, professor Varran Golpian, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, o professor Paulo Lucenai, o professor também Luiz Fernando Aranha Camargo, muito especialmente o nosso catedrático Luiz Gabriel Moreno Ocampo. Quero cumprimentar as pró-reitoras, os pró-reitores, diretoras, diretores, todos os participantes da gestão dessa universidade, a FAPESP, a representação da FAPESP, do Instituto Pasteur, enfim, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. E queria dizer que o reitor, professor Carlos Gilberto, manda um abraço e cumprimentos a todas e todos vocês. Incrível o que está acontecendo com a Universidade de São Paulo. De um lado, nós temos instituições internacionais que vêm para a universidade e a construção das cátedras que hoje têm se multiplicado e estão alojadas especialmente, não só no Instituto de Estudos Avançados, não é, professor Ari? Cumprimento muito especialmente ao senhor. Eu tenho repetido, eu gosto muito de ir ao Instituto de Estudos Avançados, porque lá eu só vejo coisas inteligentes. E a universidade tem que ser o espaço da discussão inteligente. Essa cátedra, ela tem uma felicidade muito particular, porque ela alia com a sua proposta, quando ela foi denominada professor Ernei Plessman de Camargo, e aqui eu cumprimento a família do professor Ernei, ela alia uma perspectiva de um grande cientista, de um grande parasitologista, e, ao mesmo tempo, uma figura pública, que sofreu as questões ligadas à sua atuação pública e à sua concepção de mundo nos momentos mais obscuros da nossa história nas últimas décadas. E essa relação é uma relação que pode parecer inusual, mas eu creio que não seja.
Por que razão? Porque as grandes figuras, pensadores, cientistas da universidade, sempre estiveram comprometidas com os rumos de um país mais civilizado, um país que tenha projetos abrangentes e que tenha uma visão voltada para os valores coletivos, isto é, para uma visão republicana. Esse foi o caso do professor Ernei. O professor Ernei eu conheci nos últimos tempos, quando me tornei primeiro pró-reitora de Cultura e Extensão. Ele ia muito à pró-reitoria e a gente conversava, e ele era pessoalmente uma figura impressionante, porque ele tinha uma imagem portentosa, a imagem chamava atenção, mas, ao mesmo tempo, era uma pessoa sensível, culta, e que falava do mundo da cultura com a mesma familiaridade como ele falava do mundo da ciência experimental, porque a cultura também, né, ela não existe se não tiver pesquisa. Então, uma cátedra com este nome, e ao mesmo tempo que tem como primeiro catedrático, e eu quero dizer isso, professor doutor Luiz Gabriel Moreno Ocampo, que é uma honra absoluta recebê-lo com essa cátedra. Isso mostra essa dimensão que eu estou chamando a atenção da universidade, sobre a Universidade de São Paulo. É uma honra absoluta, porque nós temos aqui uma grande personalidade de defesa dos direitos, de defesa de um mundo civilizado e de coragem. Quando o professor Luiz Fernando chamou a atenção para a frase do grande escritor, né, Guimarães Rosa, que se refere à coragem, a frase inteira, eu creio que seja a vida esquenta, aperta e depois desassossega. Depois sossega. O que ela quer mesmo da gente é coragem. A ideia da coragem, né? Não, um grande cientista tem que ser um cientista corajoso. Como? Até porque ele precisa se perguntar e botar o mundo sob escrutínio. E isso envolve coragem. Mas uma grande figura pública, como o doutor Luiz Moreno Ocampo, também pressupõe a coragem. Então, é um encontro de uma felicidade, professor Paulo, muito particular, porque é um encontro entre duas pessoas, uma que dá nome à cátedra e a outra que ocupa a primeira condição de catedrático, que foram figuras públicas e corajosas. Então, são duas pessoas admiráveis, porque elas viveram aquilo que o próprio Guimarães Rosa dizia, que viver é perigoso. É muito perigoso viver. Não é simples, né? Não é uma situação simples a vida. E essa consciência é a consciência tanto do professor Ernei, que dá nome à cátedra, quanto do primeiro catedrático, o doutor Luiz Moreno Ocampo. Quer dizer, é difícil, mas ela tem que nos desafiar a cada momento. Bom, do outro lado, que é isso que eu digo, que a USP está vivendo momentos muito particulares, porque todas essas cátedras, elas têm um significado para a formação de novos estudantes, mas não só, para o avanço da reflexão da universidade.
né, para trazer novas questões. E é muito interessante observar que as cátedras aqui na USP, elas têm mantido uma relação entre o avanço da pesquisa, do conhecimento, da cultura e figuras que têm uma inserção pública muito particular. Podem olhar o conjunto das cátedras. Estou vendo aqui o professor Martin, que coordena a Cátedra Olavo Setúbal de Cultura. Como essa relação tem marcado os convites dos catedráticos. A Cátedra José Bonifácio também, e todas as cátedras, não se trata de me estender sobre isso. Isso, então, fala da USP. O que a USP quer? O que a USP pretende? A USP, nessa gestão, muito particularmente, ela recusou uma ideia de que a vida da universidade é uma vida, sobretudo, administrativa. Ela é também. E que ela tem que manter, sobretudo num país como o Brasil, uma relação de intimidade com as questões do nosso país, da nossa sociedade, do nosso tempo. Sem cuja condição a universidade ela cai num conjunto de ações administrativas e cotidianas que talvez seja o fim da própria ideia de universidade como instituição pensante, como instituição da sociedade. Esse é um lado que eu quero louvar, quero chamar a atenção. Uma universidade, o professor Varran sabe disso, ele participa disso, e tem um compromisso público. Não vale a pena a vida pública sem esse compromisso. Nós temos na universidade muitos encargos, muitas solicitações, e é preciso muita lucidez para que não sejamos enredados nas nossas pequenas paixões. Pequena paixão, ela não serve para ninguém, serve para mesquinharia. Nós temos que estar enlaçados, enleados numa grande paixão. Lembro aqui o grande sociólogo Max Weber, que fala sobre isso. Vale a pena, por isso que é perigoso, por isso que precisa de coragem, é a grande paixão. Acho que esse lado da USP é um lado cada vez mais dominante. E é claro que, com isso, nós convivemos com o outro lado da USP, e é aquilo que nós herdamos também. Nenhuma instituição vive sem a sua herança e sem, portanto, aquilo que é parte da própria instituição. Eu temo muito que esse lado, que é grandioso, que é enlaçar a compreensão da universidade com a vida pública, seja confundido com dimensões que possam escapar ao sentido último da universidade. Eu sou de uma geração que foi uma geração de estudantes, eu não sou de São Paulo, eu cheguei para fazer a universidade, a minha família, que foi muito perseguida, a geração que a ditadura perseguiu barbaramente. Então, a universidade, ela tem que preservar a sua liberdade, a liberdade de expressão, a defesa dos direitos, a defesa dos princípios da civilização. Isso é a universidade. O que não pode ser entendido como lugar do vale-tudo. E a universidade também, ela tem que ter um ethos, que sejam as suas normas e princípios.
Nesse mundo que vivemos hoje, um mundo tão inquietante que às vezes eu temo sobre a nossa própria sobrevivência. Ter figuras como foram o professor Ernei e agora um catedrático como o Dr. Luiz Moreno Campo é muito importante. Porque nós estamos vivendo um mundo de pura barbárie. Se não tivermos cuidado, não saberemos para onde vamos. Poderíamos dizer, no Brasil, nós estamos um pouco ao abrigo disso, lê do engano. Basta ver o que tem acontecido nas redes sociais. As formas mais abjetas de preconceito, tudo aquilo que rompe os princípios fundamentais dos direitos humanos. Desde que eu passei a atuar na universidade mais diretamente, professor Santa aqui, professora Marli também, eu defendi o tempo todo os direitos, a noção dos direitos humanos como central. Essa noção até me levou, como pró-reitora, junto com o professor José Ricardo Aires, a fundar um núcleo de direitos humanos que depois, por circunstâncias, não sei muito bem o que aconteceu, porque sem a liberdade de pensar, de pesquisar e de afirmação de direitos, também não tem universidade. Essa consciência, eu acho que ela tem que ser fundamental e aguda no âmbito da universidade. Quando o professor Paulo disse que o nosso primeiro catedrático seria o Dr. Luiz Moreno Campo, eu falei, isso é uma maravilha, porque isso está falando da universidade. Nós queremos, o que nós pensamos sobre a universidade, sobretudo nesse mundo em que sequer temos segurança sobre para onde iremos. A última semana mostrou isso com uma força impressionante, a barbárie como princípio. Nós temos que rejeitar isso, porque a universidade é uma das agências ainda de afirmação de direitos e de princípios civilizados. Eu queria falar muito rapidamente, acabei me alongando muito mais do que deveria. É difícil viver a universidade, claro que é, sobretudo no momento de mudança do cânone da cultura. Eu estava falando com a professora Ana Paula, repetindo uma afirmação que eu tenho feito. O mundo hoje está vivendo uma transformação que deve ser muito semelhante ao que aconteceu quando a cultura clássica foi destruída pelo cristianismo. Só que o cristianismo trazia uma ética integrada de mundo. E repunha, de alguma maneira, as questões. Hoje nós vivemos a fragmentação, o mundo das redes sociais, das fake news, das intolerâncias. Então, é difícil também a reflexão sobre os princípios que devem guiar a prática e a pesquisa na universidade. Não é fácil. Por isso que a vida que é da gente mesmo é coragem, né? E por isso que viver é muito perigoso, especialmente em instituições como a universidade, que até um ano atrás era submetida às formas mais terríveis de discriminação. Nós conseguimos contornar isso no Brasil? Sim, acho que sim. Mas até quando? Por quanto tempo? Que gerações nós vamos formar? Eu acho que a USP precisa se pensar. Eu acabei de terminar com aquele evento que, desde que eu vim para a vice-reitoria, foi construído aqui
na USP, o USP Pensa Brasil. Eu creio que agora nós temos que fazer um outro, a USP Pensa a USP. Diante disso tudo, qual é o nosso projeto? Qual é o nosso lugar? Eu quero cumprimentar muitíssimo o professor Paulo por essa iniciativa, a família do professor Ernei Plesman de Camargo, por ter nos cedido essa honra de tê-lo como a pessoa que nomeia uma cátedra com essa proposta. Quero agradecer ao professor Varran, nos conhecemos há tanto tempo, e quero acentuar toda a visão ilustrada que o professor Varran tem da universidade e do mundo, e, sobretudo, dizer ao professor Luiz, ao doutor, agora professor Luiz Moreno Ocampo, dessa imensa honra de tê-lo aqui entre nós. Muito obrigada. Convidamos, neste momento, os integrantes da mesa para tomarem assento na plateia, para assistirmos à palestra de instalação da Cátedra Ernei Plesman de Camargo, com o professor Dr. Luiz Gabriel Moreno Ocampo, titular da cátedra. A universidade agradece a presença de todos e todas e deseja um ótimo dia após a palestra. Obrigada. E a partir de agora, com vocês, o Dr. Luiz Gabriel Moreno Ocampo, titular da cátedra, professor Dr. Ernei Plesman de Camargo. Para mí es un enorme placer, es un privilegio estar acá, que me hayan invitado a sumarme a esta universidad. Espero que el milagro de que ustedes entiendan lo que digo en español se produzca. Yo normalmente hablo mal en cualquier idioma, pero me voy a procurar de hablar despacio, si puedo. A mí me parece fundamental al mundo que la USP promueva un esfuerzo académico sobre el orden global. Y más que peligroso, estamos en tiempos interesantes. Crímenes siempre hubo. Lo que pasa es que el siglo XXI nos está llamando a inventar nuevas fórmulas de convivencia. Eso es lo que nos está llamando. Que las nuevas tecnologías, en lugar de dividirnos y nos retornan a las tribus, nos permitan amar la humanidad. Por supuesto, el momento es crítico. Hace un mes, menos de un mes, se consumó un nuevo genocidio en contra del pueblo armenio, en una región que ocupaban por 1000 años. Hace una semana, un grupo terrorista ataca y mata 1200 personas en Israel. Hoy, Israel, en lugar de buscar justicia, como propone la religión judía, en lugar de buscar justicia contra los criminales, propone una guerra contra 2 millones de personas que están encerradas en Gaza, que no pueden salir de Gaza. Les avisan que tienen que salirse, no tienen dónde ir. Egipto no les permite salir. Entonces, y esto no es un error, no es una falla del sistema legal del mundo. Esto es una consecuencia de un diseño inadecuado para el siglo XXI. Y esta idea central es lo que yo creo que me gustaría
con ustedes durante este año, desarrollarla en forma más académica y más interdisciplinaria. Creo que tenemos que discutir cómo armamos un diseño global distinto. Y yo creo que es muy importante porque creo que sí hay un riesgo enorme que el siglo XXI marque el fin de la especie humana, que el hombre desaparezca. Es así. El cambio de clima, las guerras y el terrorismo internacional con armas nucleares son peligros que antes no existían y que ahora sí existen y pueden realmente hacernos desaparecer como especie humana o reducirnos drásticamente o transformarnos. Einstein decía, no sé cómo se va a pelear la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta va a ser con piedras, palos. Me parece que esa visión es la que estamos viendo ahora acá, la tenemos acá. Y entonces por eso me parece que el timing de la Universidad de San Pablo no puede ser más oportuno. Digamos, si alguien hubiera pensado en términos de timing, armarlo hoy, ¿no? En términos de marketing, Pablo, física cuántica te permite prevenir bien los problemas que vienen. ¿Por qué la USP es una de las pocas universidades que pueden promover un nuevo pensamiento sobre orden global? Yo me pasé entre el 2003 y el 2020, trabajé en la NYU, en la Universidad de New York, en Yale 2 años y 6 años en Harvard. Me ayudaron a escribir este libro, y yo daba clases también, donde básicamente es un case study de mi trabajo como fiscal de la Corte Penal Internacional. Realmente es el último diseño, la última innovación en materia de sistemas mundiales de control de violencia. Y la verdad que lo que yo vi en esas universidades no lo veo aquí. Digamos, acá, mejor dicho, acá vi cosas que allá no se ven. Y déjenme ir una por una. ¿Por qué USP es una de las pocas universidades que puede promover un nuevo pensamiento sobre orden global? Primero, lo dijo Pablo, USP se propone innovar en soluciones y generar impacto en la sociedad. Esto no lo encontré nunca. Universidades que piensen en impacto en la sociedad no es lo que yo conozco. No es Harvard, no es Yale, no es NYU. No piensan en impacto, piensan en discusiones entre ellos. A mí me impresionó siempre cuando en la primera reunión que tuve acá, Raúl González me contó como una cosa normal que viendo el problema del COVID y la posibilidad de que la gente de la Amazonia, que no tiene acceso a electricidad y sea más vulnerable a esta clase de pestes, él se le ocurrió con otro profesor, Marcelo Sufo, y diseñaron respiradores pulmonares que se combaterían, que pueden durar. Y se consiguieron que la Armada brasileña, 80 oficiales de la Armada brasileña fueron voluntarios para construirlos. Y enviaron los 1000 respiradores, 1027 para ser exactos, a 370 hospitales. Eso yo no lo vi. Esa capacidad de gente con capacidad de entender problemas de ese tipo, desarrollar el producto, hacer operaciones y después entregarlas a tiempo a gente y salvar la vida, yo no lo vi. Tampoco vi la idea de interdisciplina que yo encontré acá. Eso para mí es muy interesante porque yo tenía entrenamiento en derecho penal. Aprendí en el juicio de las juntas militares a hacer juicios penales por crímenes masivos. Y fui después fiscal por varios años, investigando crímenes complejos. Pero nunca había actuado a nivel internacional. No era un diplomático, cero experiencia. Y la práctica del fiscal de la Corte Penal Internacional es una mezcla de ser un fiscal como nacional, pero también tiene una autoridad que ningún funcionario público tuvo antes, que es la de decidir que en este Estado
independiente y soberano, vamos a hacer justicia internacional. Y vamos a hacer justicia internacional en Congo, pero no en Colombia. Y vamos a hacer justicia internacional en Uganda, pero no en Georgia. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué se hace? Entonces, ese era mi mandato. Mi mandato era hacer eso. Pero eso es un mandato que hasta que el fiscal de la Corte lo tuvo que hacer, era parte de las relaciones internacionales, de los diplomáticos. Nuremberg lo decidieron 3 presidentes. El Tribunal de Yugoslavia fue el siguiente Tribunal Penal Internacional, lo decidió el Consejo de Seguridad, como el de Ruanda. Entonces, estos organismos políticos deciden: hay justicia en Ruanda, hay justicia en Yugoslavia, hay justicia por los nazis. En el caso de la Corte Penal Internacional, era el fiscal, era yo. Ya me dieron ese cargo. Y entonces, mi tarea, los abogados que estudian Derecho Internacional no entendían por qué yo me juntaba con presidentes, con primer ministros. Si yo era un abogado, ¿qué hacía con los políticos? Y los que hacían análisis políticos decían que yo era un estúpido que aplicaba la ley con toda la política. Entonces, justamente, mi tarea, mi práctica, no que una práctica que yo no inventé, que me la dio el tratado internacional que me dieron, simplemente esto me dijeron. Y eso, una práctica que no había existido nunca antes y que no estaba abarcada por ninguna disciplina académica en particular. Es más, yo me acuerdo siempre, yo he estado en Stanford antes de ser nombrado profesor visitante en Stanford en 2002, me hice amigo de Stephen Krasner, que es el profesor más importante en materia de relaciones internacionales, el decano de la Escuela de Relaciones Internacionales de Stanford. Y entonces yo le discutía con él y él me decía: no, pero no te entiendo, Luis, porque vos hablas de ley. Y ley no es parte de mi disciplina. Relaciones internacionales es sobre poder, no sobre ley. Digo, pero dime, la ley crea poder. La ley crea poder. Cuando a mí me nombran fiscal de la Corte Penal Internacional, me dan el poder inmenso de juzgar y procesar penalmente a 100 jefes de Estado. 100 jefes de Estado. Imagínate el poder que me han dado. Si tú no entiendes la ley, no entiendes poder, tienes un problema. Y él me dijo: no, Luis, vos tenés un problema. La ley no es parte de mi disciplina. Y así andamos. Entonces, a mí me sorprendió cuando yo preparaba este libro. Yo presenté una primera versión a un seminario de Harvard de mis amigos. Nadie ponía ninguna objeción, pero a nadie le importaba nada. Porque en Estados Unidos la visión es: la ley no restringe al poder político norteamericano. Y por eso no hay ninguna chance que de Estados Unidos, aún las mejores universidades, yo estuve en las mejores, generen pensamiento sobre este tema. Europa tampoco lo va a hacer. Yo enseñé por 4 años en Israel y en Palestina, en los dos lados lo mismo. Ellos no pueden hacerlo. Justamente, Israel y Palestina han sufrido tanto que no pueden pensar globalmente. Durante mi época de fiscal, yo tuve 3 años trabajando en el tema de Israel-Palestina. Cuando terminé mi gestión, yo resolví, me acuerdo siempre, el ministro de Justicia israelita dijo así, nosotros confiamos en que usted era imparcial. Lo que ocurre es que para nosotros la imparcialidad no nos interesa. Y explicaba por qué. Él me decía: yo tengo mis 2 hijos en riesgo de vida. No le quiero dar la vida de mis hijos, poner en las manos de una persona imparcial. Yo quiero un parcial para proteger a mis hijos. Y los palestinos me decían lo mismo. Me decían, porque yo decía: ¿por qué no hacen esta idea? No sabemos. Israel la puede tomar. Bueno, si Israel la toma, a nosotros no nos interesa. Ese es el mundo en que viven. Están tan metidos en sus sistemas nacionales, no pueden confiar en nadie afuera, que no tienen solución. Hace 7 décadas que se vienen matando. Y ahora, a partir de esto, se van a seguir matando por siglos. Entonces, lo que yo veo es que la falta de una visión global de los problemas hace que los académicos no puedan presentarlos propiamente.
yo sufría porque mi tarea era hacerlo globalmente. Yo no tenía patria, yo no era argentino ahí. Yo tenía que hacer lo que mis reglas decían. Yo me acuerdo, cuando a mí me estaban nombrando, entonces armé reuniones con embajadores para visitarme. Un embajador en New York, que estaban los embajadores europeos, el francés me dice, mire, usted es argentino, un país civil law, pero trabajó mucho en Estados Unidos, un país del common law. ¿Usted se define como civil law o common law? Yo estaba esperando esa cuestión. Dije, yo agarré el libro que tenía con el Estatuto de Roma, que era mi ley, y dije, mire, esta es mi ley. Yo no aplico otra ley. A mí no me importa civil law, common law, no me importa. Esta es mi ley y aplico esto. Yo pensaba que era la respuesta correcta. Furioso. El embajador estaba furioso conmigo. No, usted es civil law, usted representa civil law. Entonces, ese es el problema. Un mundo basado en Estado nacional no tiene capacidad de resolver problemas globales. Por eso, cambio de clima, terrorismo internacional, guerras, no lo van a resolver las naciones, porque van a resolver las cosas de acuerdo a su interés nacional, no global. Por eso me parece que esta universidad puede ser fundamental para presentar una idea diferente. Antes de terminar esto, quiero decir, a mí me parece remarcable, entonces, la primera reunión que Paulo me invitó a la Universidad de São Paulo, estaba Paulo, que es un profesor de física cuántica, espero entender algún día bien eso, o no bien, un poquito, una profesora de química, una profesora de historia medieval, una profesora de ingeniería, un profesor de economía, un profesor de inteligencia artificial. Y para ellos era normal que discutían entre ellos. A mí me parece una cosa fascinante. Y les doy una experiencia. ¿Por qué? Tengo un amigo mío que era un tipo que venía de una ONG trabajando en temas de prisión y sistemas carcelarios. Entonces, y lo nombra Harvard profesor de práctica. Y él, como un tipo práctico, decide aprovechar el tiempo en Harvard e invita él se fija en los cursos que se daban en Harvard e invita a los 18 profesores que le encuentra en diferentes escuelas que trabajan sobre los temas de justicia, cárcel, castigo. Y los invita a una comida pensando que así ganaba tiempo, ahorraba tiempo, nos conocíamos todos. Dice, miren, los invité a todos porque quería conocerlos, que se conocieran y trabajáramos juntos. ¿Por qué no me cuentan cada uno de ustedes en qué cosas trabajan? Primero, bueno, trabajo. Segundo, nadie habló más de 15 segundos y nadie quería contar una palabra al de al lado. No existe. Interdisciplina no existe. Por eso, a mí cuando vi este grupo de gente discutiendo entre ellos me parecía, este es otro mundo. Y otra cosa que tiene São Paulo es, Pablo me explicaba que me invitaban a mí porque ellos querían establecer esta rutina de invitar gente de afuera, que no sea un clásico profesor de USP, que sea una persona distinta. Eso tampoco no existe. Y lo último que yo diría de USP, que hace aquí, por eso para mí es honor estar acá y agradezco mucho la invitación, es la jerarquía de ustedes y la masa crítica de ustedes. Ustedes son la Universidad de Latinoamérica. Entonces, me parece que tienen una natural autoridad para dirigir este evento de la región, pero también invitar a gente del norte y del sur. Invitar a todo el mundo. Entonces, ser amplio. Entonces, me parece que es un lugar particularmente interesante para innovar, no solos, porque no podemos cambiar solos el mundo, pero sí ser el comienzo de un cambio de paradigma, de que pensemos, bueno, el orden global no es solamente para Estados Unidos, sino para todo el mundo. El orden global tiene que ser no para proteger estados solamente, sino para proteger individuos. Este es el paso siguiente. A mí me fascinó las discusiones preparatorias de este evento de hoy, porque habíamos buscado una frase que era, bueno, vamos a preparar el Global Order from the Global South, ¿no? Algo así como, pensando en el Global South. Pero él nos empezó a sugerir, bueno, pero tenemos una política, estamos desarrollando una política. Y el Global South no es contra el Global North, ¿no? Entonces, armonizando. Entonces, mi frase catchy desapareció rápidamente porque estaba desarrollando una política que pueda armonizar el Global South y el Global North. Entonces, nos dio 80 cabezas, me pareció fascinante. Y abrió un debate súper importante. Porque no queremos aparecer
oponiéndonos a las ideas innovadoras que vengan del norte. De hecho, Estados Unidos era pragmático. Ustedes no sé si saben, hasta el siglo XIX, la justicia penal en Estados Unidos era de los estados. No había justicia federal, criminal, no había FBI. El FBI se funda en 1907 para enfrentar problemas de tráfico de mujeres, sobre todo al principio y después de Al Capone. Entonces, básicamente el FBI fue un invento del siglo XX. Lincoln no quería la esclavitud, pero él no liberaba a los esclavos como presidente, porque él tenía en Kentucky, que era aliado, esclavos. Entonces, Lincoln, que estaba contra los esclavos, no liberó a todos los esclavos. Liberó a los esclavos del sur, no los del norte. Y eso le permitió reclutar 50.000 soldados rápidamente, negros, y además maniató los ejércitos del sur, en el sur, tuvieron que quedar a cuidar el sur y los esclavos no se levantaron. Entonces, Estados Unidos es muy pragmático y por eso no hay que ponerse a Estados Unidos como tal, porque va a existir siempre. Pero el tema es cómo armonizamos ideas del sur y ideas del norte. Y lo que descubrimos, lo que yo descubrí, charlando un poco más, es que tenemos que trabajar para los jóvenes. Pero la idea mía hoy es invitar a ustedes, que son los profesores, explicarles lo que queremos hacer. Me encantaría que ustedes me sugirieran cómo trabajar juntos. O sea, la gente de economía, tengo un amigo mío que dice que la guerra en Ucrania no afecta nada porque la economía está bien. Digo, no, pero espera, ¿quién ahora? Bueno, trabajemos, si la economía está bien, la guerra no importa. Bueno, trabajemos gente con diferentes análisis, ¿cómo integramos nuestros análisis? Yo quisiera eso hoy, aprovechar, explicar lo que vamos a hacer y ver cómo podemos cooperar. Y también quería invitar jóvenes, porque yo creo que estamos trabajando para los jóvenes. Los jóvenes son los que van a sufrir el orden mundial que les dejamos. Entonces, tengo algunos jóvenes que son acá, Guillermo y Luisa, que son estudiantes de USP, que nos van a dar un poco su visión de qué piensan ellos, por qué hay que estar acá. Y tengo también una joven, ellos son un poco grandes, porque también tengo una chica de 15 años, que es mi líder en asesoramiento para chicos de 15 años, que son chicos en TikTok, que también vamos a mostrar. Pero empecemos con Luisa. No, pero Rebeca, Luisa primero. Ah, Luisa también. Empecemos. Ellos dos son estudiantes de acá de USP. Pasa Luisa. Sí, sí. Y Guillermo, dale, o no vas a pasar. Dale, anda con Luisa. 1 minuto cada uno. Cuéntenos qué piensan ustedes de él. Queremos integrarlos, queremos que sean parte del proceso, que nos digan qué piensan, que nos digan qué quieren, cuáles son temas que les interesen, cómo podemos trabajar con ellos. Bom dia, meu nome é Luísa, eu sou aluna de graduação da História, aqui da FEFELESH. E eu decidi estudar História por 2 grandes motivos. Eu queria trabalhar com educação e eu queria poder estudar um pouco de tudo, o que foi a decisão mais fácil para uma indecisão muito grande. E a História me dava essa possibilidade de estudar um pouquinho de tudo, porque a gente estuda tudo que aconteceu desde sempre até sempre, então é mais fácil. E essas expectativas não teriam como ter sido melhores atendidas do que foram aqui na FEFELESH. A minha primeira aula da graduação foi estudando Fernand Braudel e por que a praia de Copacabana recebia o nome de uma santa colombiana. E eu achei isso a coisa mais maravilhosa do mundo, mais sensacional que poderia acontecer. E desde então essa certeza minha só aumentou porque eu conheci pensadores excepcionais que estudam as coisas mais variadas, desde arquivos, como a nossa falecida professora Ana Maria Camargo, até cinema brasileiro e golpe de 64, como o professor Napolitano, e até santos medievais, como a minha brilhantíssima orientadora Ana Paula. E hoje o professor Ocampo me pediu para falar por que eu gosto de pensar na ordem mundial. E, bom, a gente vive no mundo, né? Mas parte da minha resposta é tirada de uma resposta. Alguns meses atrás, o Sinusp exibiu o filme Argentina, 1985, e eu perguntei para o professor Ocampo o que
como ele se sentia sabendo que ele tinha mudado a história da Argentina e a história do mundo. E ele me respondeu num dos pontos mais altos da minha graduação que tinha sido uma honra poder fazer a parte dele. E eu acho que a minha resposta é mais ou menos essa. Eu quero ter a honra de fazer a minha pequena parte, comparada ao que ele fez. E eu acredito que o meu papel enquanto historiadora em formação e professora também em formação é poder dissecar, com o perdão do termo médico usado levianamente, e dissecar o mundo e ver também ele de fora e mostrar para os meus alunos como que estudar o passado pode falar para a gente sobre como o mundo se deu, né? Como a gente chegou até aqui. Como que o Brasil, a América e o mundo chegaram até aqui, né? Então, talvez eu possa deixar a minha pequena marca nos pequenos humanos e de marca em marca e ir mudando a ordem mundial. Muito obrigada, muitas gracias. Boa tarde, meu nome é Guilherme, eu sou colega da Luísa também, eu estou no 3º ano do curso de História aqui da FEFELESH, né? Não vim parar aqui por um acaso, né? Eu sou orientando da professora Ana Paula e às vezes conversando com ela, né? Eu cheguei a comentar que eu gostava muito de Direito, né? Eu estava muito em dúvida entre o que prestar, se eu iria para Direito ou se iria para História. Acabei indo para História, né? Mas quando eu comentei que eu gostava muito de Direito, ela falou que eu não poderia deixar de conhecer o professor. E eu me entusiasmei muito, porque Direito Internacional é algo que me chama muito a atenção, né? Para mim, né, o senhor ainda perguntou, né, por que eu estava aqui, qual que era o meu interesse. Eu falei, bom, primeiro porque eu sempre gostei muito de Direito, né? Mas estudando História, eu percebi que acho que os três principais pilares que a gente tem, né, para combater o autoritarismo, eu acho que é a imprensa, o direito e a educação, né? Acho que são os pontos bases para a gente conseguir sempre ter uma sociedade democrática, né? E como historiador, né, como diz a minha professora Ana Paula, a gente tem que lembrar do que os outros querem esquecer, né? Como foi citado pela vice-reitora, né, a questão da ditadura, ou pelo pró-reitor, né, a questão do 8 de janeiro, sem anistia, porque a gente não pode se esquecer, né, do que aconteceu na ditadura, para que a gente não repita agora e para que a gente não tenha uma nova anistia que deixe ainda mais feridas, né, na nossa sociedade, que já tão complexa, né, por conta desse passado nosso obscuro que a gente teve, né? Então, é uma grande honra minha estar aqui hoje e eu espero acompanhar bem de perto o trabalho aqui que vai ser desenvolvido pela cátedra. Parabéns, professor, pelo seu trabalho e queria também parabenizar todos os professores que estão aqui, né? Afinal de contas, foi Dia dos Professores ontem. Como falei que a educação é um dos pontos para a gente combater o autoritarismo e ter uma democracia. Agradecer a vocês por se dedicarem a nós a vida toda. Muito obrigado. Yo agradezco mucho a ellos que se hayan brindado en sus ideas. Invito a ustedes que tengan alumnos interesados en los temas globales, que por favor les avisen, que yo estoy súper agradecido de trabajar con ellos. Yo quisiera armar un grupo de 10, 20 alumnos de USP que lideren, que nos digan que quieren escuchar ellos, que quieren discutir, cómo los ayudamos a ellos a pensar estos problemas distintos. Que de ustedes, lo que puedan enviarme alumnos, les agradecería un montón, de cualquier disciplina que sea. Les quiero presentar a otra persona más, que es mi asesora más joven, tiene 15 años. Se llama Alice Amorín. Yo la conocí hace 4 semanas. Yo estaba discutiendo, trabajando para los armenios. Y yo le decía a la gente con la que trabajaba, necesitamos TikTok de chiquitos, de jóvenes que sufren en Armenia. Si ustedes piensan el Holocausto, la cara es Ana Frank. Necesitamos una Ana Frank del genocidio armenio. Finalmente conseguí una directora de cine armenia que me ayudó a conseguir 2 niñas jóvenes de Artsakh. Y ella estaba dispuesta a filmarlas, pero me dice, yo no sé hacer TikTok,
yo sé hacer películas, films, no TikTok. Entonces, armamos una reunión el domingo a la mañana por Zoom con la directora y 2 guionistas, scriptwriters, para pensar cómo hacer un TikTok. Y una cosa así muy mágica, la noche anterior, una amiga mía brasileña me invita a su fiesta de cumpleaños. Estoy con una amiga de ella que tiene una hija de 15 años. Entonces yo le digo a la chica de 15 años, ¿y vos qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué querés hacer? Yo quiero cambiar el mundo, me dice. Quiero cambiar el mundo. Ah, qué bien. ¿Cómo vas a cambiar el mundo? Pues estudiar Derecho Internacional. Ah, ¿y qué te preocupa? Estoy obsesionada con lo que pasa con los armenios, me dice. Estoy armando un evento en mi escuela sobre el tema armenio. ¿Pero tú eres armenia? No, yo no tengo nada que ver, pero me parece insoportable. Yo digo, ¿esta chica dónde apareció? ¿Cómo me la mandaron a mí? Y encima, es la nieta de Celso Amorín. Que yo sabía que no estaba muy entusiasmado, Celso Amorín no estaba muy contento en empujar el tema armenio, pero su nieta sí. Y yo digo, bueno, pero tu abuelo no se va a enojar. No, mi abuelo no le importa si yo está contento con lo que yo hago. Así que bueno, al día siguiente le invito a esta chica a hablar con la directora de cine y los guionistas, a ver, claro, se robó el evento. Ella, la directora de cine preguntaba, ¿y cómo explicamos esto? Ah, eso es, me levanto y entonces. Hay una categoría que es me levanto y hago tal cosa. Y eso está en TikTok, tiene toda una categoría y tiene sus reglas. Hay otra categoría que es con quién juego. Entonces, la chica nos fue explicando cómo había estándares. Lo que uno cree que TikTok es... no, está todo, ella lo tenía todo tabulado. Por supuesto, todos estábamos consultando. Se convirtió en gurú de la reunión y nos explicaba el TikTok. No sé si esto puede afectar su sensibilidad, pero al final de la charla, la directora dice, bueno, pero ¿cómo entendí cómo hacerlo? ¿Cómo lo distribuimos al TikTok? Digo, bueno, mira, hacelo, y yo veo si lo hacemos llegar a Kim Kardashian, para que ella lo distribuya. Entonces, la chica Alice dice, ¿ustedes tienen a Kim Kardashian? Están sentados. Kim Kardashian es Buda. Kim Kardashian es Buda. Eso es para ella Kim Kardashian. Mis amigas se desmayan por esto, pero para esta chica, ella ve que Kim Kardashian tiene ciertas cosas que ella hace, que ella entiende, y es Buda. Así que bueno, por eso, es otra generación, que entendemos poco, y por eso me parece que como trabajamos para ella, hay que incorporarla. Rebeca, yo le pedí, ella vive en Los Ángeles, es brasileña, pero vive en Los Ángeles, estudia en Los Ángeles porque sus padres, los dos son filmmakers. Su abuelo es Celso Amorín, pero sus padres son filmmakers, y ella está combinando sus talentos genéticos. Olá, meu nome é Alicia. Hi, my name is Alice. Oi, meu nome é Alice. Tenho 15 anos e eu estou aqui para compartilhar um pouco sobre mim, minha paixão pelas relações internacionais e pelo direito. Conforme eu fui crescendo, tem ficado cada vez mais claro que o nosso mundo enfrenta desafios globais significativos que exigem a nossa atenção, incluindo a minha. Quando eu entendi isso, foi quando eu decidi me aprofundar nos íntimos domínios de relações internacionais e do direito. Eu entendi que não se trata apenas de políticas e de estados, sobre compreender pessoas, encontrar coisas em comum e trabalhar juntos para achar soluções que transcendem fronteiras. A gente vive num mundo que a divisão às vezes parece mais presente e mais pesada, profunda do que a união. Portanto, eu acredito que é crucial construir pontos, não um muro, que trata de conectar pessoas, não de criar um sistema baseado em intimidação e coerção, coisa muito presente hoje em dia. A gente deve buscar uma comunidade global que abraça a diversidade e que celebra a nossa humanidade compartilhada. Eu tenho 15 anos e eu acho isso significativo porque eu estou numa fase da minha vida que eu estou começando a compreender o mundo de uma maneira mais profunda. É como ter uma fome insaciável de aprender e questionar, é um momento de crescimento e entendimento significativo. Portanto, eu entendo que as leis internacionais me afetam de maneiras profundas. Desde o ar que eu respiro aos meus direitos à educação e à saúde. Pensem nisso. Políticas sobre mudanças climáticas, direitos humanos, essas não são decisões distantes. Elas têm um impacto direto na minha geração e gerações por vir. Por isso que é crucial ter vozes jovens nas discussões sobre leis e políticas globais. A gente pode não ser os principais arquitetos dessas leis, mas somos os que viverão com as consequências.
Por isso é que a representação da juventude é tão importante. Porque ao garantir que os jovens tenham a voz ativa nos fóruns internacionais, podemos mudar leis mais justas e equitativas que reflitam as necessidades e sonhos das gerações emergentes. Portanto, ao navegar essa interseção entre juventude e os direitos internacionais, lembrem-se que temos todos um papel a desempenhar para garantir que as vozes não sejam apenas ouvidos, mas considerados ativamente. Juntos, eu acredito que a gente pode mudar um sistema legal internacional que promova a equidade e a justiça, criando esperança para as gerações por vir. Obrigado por me dar essa oportunidade de compartilhar a minha perspectiva. Eu estou muito animada para trabalhar com vocês. Bueno, la verdad que yo creo que esta chica es increíble. Me gustaría ver si estamos 20. Entonces, mi invitación a ustedes hoy es si tienen alumnos de USP, aunque sean de 20, no son tan grandes, invitarlos. Y vamos a ver también si armamos un grupo con chicos de todo el mundo, de 15, 16, 17 años. Son otra generación de trayectoria. Yo quisiera entonces, la idea es ayudarlos a trabajar con ustedes, incorporar alumnos y jóvenes más chicos todavía, y gente de todo el mundo, a ver cómo podemos trabajar juntos. Lo que yo tengo para aportar yo, personalmente, yo intentaría 4 cosas. La primera es, y eso apoyándome en Paulo, que es físico cuántica, yo lo que veo es que deberíamos, de alguna forma, impactar en la gente que discute relaciones internacionales en Estados Unidos. Que ellos por lo menos aprendan, reduzcan su arrogancia, que entiendan que lo que están diciendo es una estupidez. Entonces, para eso me parece que podemos discutir método. La gente que hace relaciones internacionales en Estados Unidos cree que el paradigma de la disciplina es el interés norteamericano. Lo que coincide con el interés norteamericano está bien, lo que no está mal. Y eso la verdad que es una política mala, creo, pero no es una disciplina académica, es una política. Imagínense biología molecular basada en el interés norteamericano. Bueno, no, eso no existe. ¿Y cómo va a existir relaciones internacionales basadas en el interés norteamericano? Es una política errónea, pero una política que además, justamente, no revisan, bueno, la política americana de invadir Afganistán fue buena o fue mala. Fue mala. ¿Y por qué Irak fue mala? Y Siria fue mala. ¿Y qué seguimos haciendo ahora? ¿Qué estamos haciendo? No revisan en sí. Entonces, me da la impresión de que un análisis teórico de qué es una disciplina académica con rigor científico sería una forma de impactarles a ellos. Y justamente romper esta idea de que estamos todos en echo chambers sin discutir unos con otros. Entonces, esa sería la primera propuesta. Yo personalmente no tengo una teoría para presentar, tengo una práctica para hacer. Entonces yo lo que hice fue case studies, donde intento mostrar cómo los problemas se presentan y cómo los problemas exigen entender. Yo tenía que entender derecho penal internacional, tenía que entender cómo juntar pruebas, pero también tenía que entender cómo conseguir el apoyo diplomático, tenía que entender cómo no afectar estados soberanos. Entonces, había que entender la comunicación, tenía que entender muchas variables. Y eso es lo que me parece el libro se presenta. Y lo que intento explicar es, miren, están coexistiendo, este es el tema, están coexistiendo al mismo tiempo sistemas legales contradictorios. Al mismo tiempo que mi tarea era investigar crímenes, el ministro de Sudán tenía como tarea cometer un genocidio. Estamos en contradicción. Y él quería obedecer las órdenes de su jefe, yo tengo que obedecer las órdenes de mi mandato. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña me explicaba, mire, nos interesa el genocidio en Darfur, pero también nos interesa el petróleo en Sudán y el apoyo de Sudán a la guerra contra el terror, la relación con China. Entonces, la agenda nuestra es más compleja. Entonces, me da la impresión de que
no solamente basta describir cómo funciona el sistema nacional, regional, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Todo eso se basa básicamente en decisiones que toman actores nacionales. La única sistema que tiene un actor distinto es la Corte Penal Internacional. Invitaría a hacerlo funcionar. Cuando yo tomé el poder, cuando yo tomé el cargo, la percepción es que se iba a cerrar esa corte. Hoy esa corte está funcionando y ya no se cierra. Es una realidad. Ahora, el sistema internacional es como que ustedes estuvieran, ¿cómo se llama? En semáforo. Semáforo. Un semáforo con luz roja o vermella, y después verde, y después amarilla, y después verde de nuevo, y después roja y verde, vermella y roja y verde juntas. Entonces, eso es el sistema penal internacional. Autorización, prohibición, puede hacerlo, no puede hacerlo, las dos cosas a la vez, todo el tiempo. Entonces, eso es el sistema internacional. Y por eso genera sensación de caos. Es complejidad, no caos. Es complejidad, pero es también contradicción. Y por eso espero que la física cuántica me ayude a entenderlo más, de forma razonable. Pero si no, mientras tanto, mi idea básicamente es presentar justamente este problema de diseños legales que son invisibles, pero son cuestiones de vida o muerte. Y entonces yo quiero transmitirle a ustedes lo básico de un sistema legal para que ustedes hacen cambio de clima, entiendan que un problema fundamental en cambio de clima no es el impacto en la atmósfera, sino quién toma las decisiones. ¿Quién toma las decisiones? Porque si China y Estados Unidos toman decisiones importantes, y lo son, tienen muchos intereses para no hacer cambio de clima, porque los votan en China, los votan en Estados Unidos y en China necesitan consensos y tienen que hacer industria y no quieren cambiar y no quieren asumir el costo de cambiar. Entonces, la toma de decisiones es central y tenemos que mirarla en muchas áreas, no solamente en crimen. Y en algún sentido, el sistema de toma de decisiones de la Corte Penal Internacional es muy original porque integra decisiones de Estados nacionales con un fiscal independiente que actúa. Y lo mejor es que no actúe. Justamente Colombia, el presidente de Colombia me dijo, usted no se meta que yo voy a hacer los casos. Y yo estaba feliz con eso. Eso era la mejor consecuencia. Yo siempre había dicho, el mejor impacto de la Corte Penal Internacional es que tenga ningún caso. Porque el sistema es que primero la responsabilidad es de los estados nacionales. Si ellos cumplen, la Corte no se mete. El mejor modelo es un modelo donde la Corte no se meta. Y eso puede funcionar para el cambio de clima, para otros temas. Entonces, a mí me parece que todo un tema, un eje que yo quiero desarrollar, posiblemente un seminario, es como método. ¿Cuál es el método adecuado de estudiar temas globales? Luego, la idea sería armar algunos seminarios donde, en el segundo trimestre, por ejemplo, posiblemente el año que viene, donde expliquemos sistemas globales con las visiones de diferentes sistemas nacionales. A mí me asombra que Harvard no tiene profesores chinos, no tiene profesores rusos. ¿Cómo puede ser que ellos están peleando y gastando miles de millones en pelear con chinos y rusos y no los entienden? Entonces, a mí me parece que sería ideal un seminario que invitemos. La jueza china de la Corte de Justicia Internacional es un genio. Démosla que dé una charla, 2, por Zoom. Entonces, hagamos un seminario de orden internacional, pero con diversidad, con profesores variados, con gente que explique diferentes visiones, que no tengamos que ahí tomar una conclusión, pero entendamos cuáles son las diferentes visiones de los rusos, de los chinos, de los americanos, que son diferentes, es decir, de europeos, Sudáfrica, cómo juega cada uno. Me parece que eso es una cosa que podríamos hacer. Y después, me parece que podríamos armar case studies, discutir, y eso, la idea mía es hacer un curso con los profesores invitados de todo el mundo y un curso con case studies. Yo haría, acá tengo varios, vamos a usar, incluyendo Uganda, Colombia, Afganistán, Irak, Ucrania, pero también Israel-Palestina está acá, viejo, lo nuevo no, y Armenia. Armenia y Israel-Palestina son lo de hoy. Me parece buena idea empezar a discutir lo que pasa hoy de una forma razonable. A mí me asombra, en Harvard y en NYU se armaron conflictos porque estudiantes apoyaban la causa palestina y les parecía, justificaban los crímenes de Hamas. Y generaba irritación. Pero en realidad, a mí siempre me asombraba. Harvard invita todos los años 100 estudiantes a Israel y manda 100 estudiantes a Palestina. Y nunca quisieron darles un curso en forma conjunta.
nunca les dieron un background de información de qué pasaba en Israel y Palestina. Como les parecía conflictivo y querían evitarlo, no conflicto, ahí los chicos, cada cual asume su decisión y no hay una visión integrada. Entonces, el conflicto enquistado en Israel y Palestina se expande y se prolonga en las universidades. Eso es una vergüenza académica. Y entonces, que los chicos hablen apoyando a Hamas es la consecuencia de haberlos ignorado por décadas. Un tema que hay es el tema del gender. ¿Cuál es la agenda de gender, de agenda de mujeres a nivel local? En Hollywood es diferente que en Congo, la agenda de mujeres. La agenda de mujeres a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional y mundial. Me parece que esa distinción habría que hacerla, porque si no, es como que la agenda neoyorquina es la que se impone. No, hay una agenda mucho más variada, muy importante, que hay que tomar y entenderla. Esos son los cursos que tenemos en la cabeza. Y si tiene ideas, me gustaría escuchar. Tenemos algunas ideas de hacer research. Una, y acá está Gabriela Sá, que está ahí presente, y que es nuestra candidata que lo haga. Ella fue periodista de La Folla de San Paulo, ¿no? Y de New York Times. Y estamos ayudándola a ella a presentar un trabajo sobre las conexiones entre el 6 de enero del 21 en Washington y el 8 de enero en 23 en Brasilia. Porque hay muchas conexiones personales ahí adentro. Y justamente eso escapa. La visión normal de las relaciones internacionales es que son relaciones entre estados. Y acá no son entre estados, son entre individuos que se filtraban entre ellos y complotaban juntos para intervenir en diferentes estados. Y es una cosa que se escapa a la visión normal, las conexiones. Entonces, una idea que tenemos es ayudarle a Gabriela a que haga ese case study sobre ese tema. Me parece interesante, ya que estamos en Brasil, Lula se quiso meter en el tema de Ucrania y fue muy interesante ver cómo Biden lo rechazaba. Porque Biden cree que él tiene la autoridad mundial. ¿Por qué? ¿Por qué Lula no puede? ¿Por qué Lula es más? Lula debería meterse más. ¿Qué pasa con los países que no son centrales en los temas que afectan a todo el mundo? ¿Cómo pueden jugar? Bueno, yo me alegro que esté acá el profesor Adorno. Acaba de ir. Porque una cosa que yo creo es fundamental en la región nuestra es crimen organizado. El crimen organizado afecta mucho a Brasil, mucho a Colombia, mucho a Venezuela, mucho a México, bastante a México, Argentina, Chile. Y el crimen organizado está conectado entre sí y la policía no. Porque tenemos un problema muy de diseño de Estado. Las policías son nacionales, el crimen organizado no. El ejemplo de eso más grande que tengo es, yo investigaba un caso en Congo contra la fiscal de la Corte Penal Internacional y descubrimos que Congo las milicias de Congo tomaban minas de oro para cambiar el oro por armas y lo usaban con la mafia ucraniana. Y me voy a Europol, está ahí en Las Hayas donde yo vivía, y le pregunto qué saben de la mafia ucraniana que vende armas en Congo. Y el jefe de Europol me dice, Luis, sabemos todo de la mafia ucraniana. Lo que no sabíamos que actuaba en África. Porque nosotros somos Europol, no miramos África, miramos Europa. Y Europol es la policía más grande del mundo. No hay nadie más grande que ellos. Entonces, la gente no entiende que esta lucha contra el crimen organizado es ridícula porque no tenemos sistemas para enfrentarlo. Entonces, me parece que es un tema central para investigar acá y el profesor Adorno va a ser el socio. Esa es la parte más de lo que yo sé, de lo que yo puedo explicar. Pero también hay una segunda cosa que queremos hacer y es hablar de arte popular. Films, canciones, pinturas, TikTok. Yo hace 3 años que me fui de Harvard a la escuela de cine de la Universidad de South California, que es la mejor escuela de cine del mundo, donde están Spielberg y Lucas piensan. Porque ustedes piensan la palabra holocausto con letra mayúscula, significando la matanza de los judíos por los nazis, no es el resultado del juicio de Nuremberg, sino de la película, del film sobre el juicio de Nuremberg. El juicio de Nuremberg fue en el año 45-48.
La película fue en el 61. La palabra holocausto empezó a usarse en el 62. Y se consolidó con una miniserie con Meryl Streep en el 78. Entonces, las leyes y nuestros valores son construcciones sociales, generadas no por los libros. Nadie lee nuestros libros, nadie los lee. Yo sobre el juicio de las juntas, reescribí un libro, mi editorial republicó un libro que yo había escrito sobre el juicio de las juntas, que mi editorial está muy contenta, vendió 13.000 ejemplares en 3 meses. La película sobre el juicio de las juntas tuvo 1,5 millones de vistas en un mes, va por 20 millones ahora en todo el mundo, porque están en Amazon. Entonces, tenemos que entender, escribimos para expertos, pero si queremos tener impacto masivo, no es libros. Y ahora ni siquiera es films, es TikTok. Nadie sabe cómo se hace, salvo la chiquita que tenemos acá, que asesora. Entonces, una segunda idea que tenemos es estas ideas que son las ideas académicas que podemos discutir acá, cómo vehiculizar, ponerlas también en vehículos populares, films, TikTok, canciones, cómo usar eso. Yo estoy ahora en la USC haciendo un ciclo sobre las películas de Spielberg, sobre guerra y justicia. Entonces estamos mostrando una película, son 6 películas que estamos mostrando. A cada película la mostramos y viene el guionista de la película. Y la última reunión va a estar Spielberg, explicando las 6 películas. Eso lo estamos filmando. Mi plan es esa filmación de las discusiones con Spielberg y los guionistas, traerlas y el año que viene hacerlo acá. Pero también quiero mostrar brasileños. Hay un productor, no sé si ustedes lo conocen, se llama brasileño, se llama Daniel Dreyfus, que produjo la película No, sobre Chile, el plebiscito de Chile en la época de Pinochet. Produjo Sergio, una película sobre Sergio Vieira de Mello, que es un héroe mundial brasileño. Y recientemente, Nada Nuevo en el Frente Sur, no me acuerdo, Nada Nuevo en el Frente Oeste o Sur, de una película que ganó el Oscar último, compitiendo con la nuestra. Perdimos con la película de él. Daniel Dreyfus me parece que es una persona para mostrar acá. El plan mío es invitarlo a que venga. Y también Wagner Moura. Wagner hizo de Sergio en la película de Daniel y tiene también una película de él, se llama Marguelia. Entonces, me parece que habría que juntar algunos autores, actores y directores brasileños y latinoamericanos y empezar a discutir con ellos cómo usar el cine para discutir ideas. Entonces, ese es el plan para el año que viene. Bueno, Pablo tiene un plan también con ¿cómo se llama la cantante? Marisa Monchi. Bueno, esa es nuestra candidata. No la conozco. Muy bien. La idea es hacer cursos, research, arte, y una cosa muy importante es inteligencia artificial. Eso es, lo siento, sí, lo sos vos. Porque obviamente estamos en una transformación mundial y la inteligencia artificial es la plataforma del futuro, es lo que va a ser el futuro. De cómo transformamos inteligencia artificial y la ponemos al servicio de interés público. A mí me parece una cosa muy interesante. Yo estuve discutiendo en la planificación de los próximos 10 años de la Kennedy School de Harvard. Ellos, que son muy inteligentes, definen el nicho de Harvard era cómo utilizar la inteligencia artificial para el bien común. Yo dije, bueno, excelente. Ahora, el bien común, inteligencia artificial, es un bien común que sea apto para Brasil, India, para todo el mundo, no solamente para Palo Alto. Entonces, me dicen, no, porque primero no sabemos de Brasil, sabemos de Estados Unidos. Entonces vamos a los Estados Unidos que además se copien. Y además, somos una universidad norteamericana. ¿Okay? Sao Paulo es una universidad que quiere cambiar el mundo. Harvard quiere cambiar Estados Unidos. Y no lo hace. Por eso estamos acá. Entonces me parece que en inteligencia artificial yo no tengo muchas ideas, no sé nada. Sí conozco, hay una profesora argentina que inventó un modelo para enseñar a los niños de 3 a 7 años a programar. Es un programa que está hecho, podríamos difundirlo, pero respondemos a él. Él es nuestro campeón en esto. Tenemos que ver qué inventamos, pero creo que tenemos que llamar a las compañías que hacen inteligencia artificial, ¿no?
Sao Paulo tiene la capacidad de llamarlas y discutir con ellos cuáles son los productos a diseñar. Porque tenemos inteligencia artificial que usamos para vender productos, pero lo cual nos hace muy tribales, porque el marketing genera que nos conecten solamente con los que son iguales a nosotros. Y después tenemos inteligencia artificial para matar. Pero necesitamos usar inteligencia artificial para desarrollo y para la paz. Y eso creo que es el nicho que está vacío y deberíamos tomar. Ese es entonces el plan de acción para el año que viene. Entonces, la idea es empezar posiblemente con algún seminario sobre casos de estudio, puede ser Armenia, Israel, Palestina, el año que viene, empezar con las películas el año que viene, en el primer semestre, en el segundo semestre, hacer el curso más global con profesores invitados, pero en el camino tenemos espacio para que ustedes digan qué les parece importante hacer. La verdad que yo les agradezco esta invitación, me parece fundamental estar con ustedes, digamos, ustedes son la universidad. Yo llego acá, tengo que entenderlos y ver cómo puedo trabajar con ustedes. Sí, me gustaría trabajar con sus estudiantes y vamos a trabajar con Alice, que tiene 15 y nos va a ayudar a entender el mundo que viene. Te agradezco muchísimo, Paulo, vicerrector, esta invitación, secretario, y espero que trabajemos, que sea el comienzo de un trabajo. Muchas gracias por invitarme. Eu acho que a gente pode abrir para algumas perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta ao Luiz. Ou algum comentário. Professor Amâncio. Obrigado, doutor Ocampo, pela conferência. Eu gostaria de saber a sua percepção sobre a potência dos regimes internacionais, não necessariamente governamentais, ou seja, regimes constituídos pelo setor privado ou mesmo pela sociedade. Né? Nós temos alguns exemplos de regimes internacionais dessa natureza. Gostaria de ouvir a sua opinião. ¿Me puede repetir que no, hay un poco de eco y no entendí bien la pregunta? Os regimes internacionais, international regimes. Sí, bueno, el tema es los tratados internacionales, como la Carta de Naciones Unidas, son acuerdos sobre principios, pero los principios se implementan a discreción de cada país. Sudán firmó la Convención de Genocidio el año que cometió un genocidio. Entonces, tenemos un caso muy complejo de que los valores se han consagrado por tratados internacionales, pero luego cada Estado hace lo que quiere. Y por eso el multilateralismo no funciona porque cada Estado aplica sus propios intereses. Justamente la Corte Penal Internacional tenía como transformación en eso que había un actor que los obligaba a los Estados a cumplir. Y esa es la novedad. Y por eso a mí me parece importante transferir ese modelo a otras áreas. Porque si no, el sistema multilateral de acuerdos entre Estados depende de cada Estado. Funciona bien en Suecia y funciona mal en Argentina. Alguma outra pergunta ou comentário? Obrigada. Oi, boa tarde, meu nome é Estela, eu sou documentarista e jornalista e atualmente vou dirigir uma série documental sobre arte, memória e justiça de transição na América Latina. Então, eu estive na Argentina, no Uruguai, Paraguai, Chile, Brasil. E o meu interesse, além de achar importante esse assunto, que está muito diretamente ligado à democracia, como cada país trabalhou sua justiça transicional, né, que é bem diferente na Argentina, no Chile e no Brasil. Então, na verdade, eu acho que essa pergunta é muito ampla, né, de fazer essa comparação, mas se pudesse comentar isso, e eu quero trabalhar muito com a visão da nova geração também, sobre esse processo em cada país. E me colocar à disposição também da cátedra, porque eu acho que falta muito essa comunicação, que é o que o senhor trabalha também atualmente, né, de como você traz o jornalismo, o cinema, a arte, para tocar as pessoas
que eu acho que isso é um grande desafio em qualquer área hoje, atualmente, né? Então, na verdade, é um comentário sobre esses processos e é isso, e me disponibilizar para poder ajudar dentro da minha área a essa difícil e árdua tarefa que é de todos nós. Bueno, pero primero, a mí me encantaría invitarte a que hagamos algo contigo, con tu documental. Muestra justamente a nivel regional lo que ocurrió. Parece súper importante mostrarlo, hacerlo contigo. A mí me parece fascinante este encuentro entre el arte y disciplinas más analíticas. La semana pasada, la primera semana mostramos esa película de Spielberg que se llama Salvando al Soldado Ryan. Y el guionista, yo le digo al guionista, esta película tiene primeros 20 minutos brutales, horribles, no se pueden ver. Uno dice, la guerra no puede existir, es un horror. Pero después, la película gira y muestra cómo la guerra en realidad es una lucha contra el régimen nazi para defender la democracia, y además la guerra, Estados Unidos cuida a su gente. Es como que la guerra también es buena. Entonces, esta es una película antibélica o pro-guerra. Antiguerra o pro-guerra. Y él me dijo una cosa muy interesante. Me dijo, mire, intentamos hacer arte. El arte refleja la tensión. La tensión que usted presenta es exactamente lo que quisimos presentar. La guerra es un horror y la guerra puede servir. Cómo usted hace el análisis es un problema de los analistas, no de la película. La película muestra conflicto. Usted puede utilizarlo para discutir su análisis. Yo creo que esa es la riqueza que yo busco en el cine. Una posibilidad de mostrar conflicto que luego sea tarea de los políticos, de los que hacen derecho o economía, disecar eso y mostrar, mire, esto y esto. Entonces, me parece que esta tensión es lo que yo personalmente tengo interés de la vista de los analítica. Igual entiendo que para difundir hace falta comunicación masiva, películas. Así que esas son las dos cosas que estoy viendo ahí. Pero me encantaría, usted nos puede contar, mostrar los documentales y ver qué podemos hacer con eso, porque ese es el tipo de cosas que yo quiero fomentar. Queria dizer que, numa das nossas últimas conversas, o Luiz disse que queria trabalhar com pelo menos 5.000 estudantes, né, nesse projeto. Então, é bom ver perguntas e pessoas se oferecendo para contribuir, para participar, porque essa é exatamente a ideia, né? Um projeto como esse, como qualquer projeto de inovação, só funciona agregando, né, as pessoas que podem dar contribuições, todas elas serão muito bem-vindas. Mais alguma pergunta ou comentário? Senão, eu gostaria que nós agradecêssemos. Mi comentario sí es que, de nuevo, insistirles, si tienen alumnos, o ustedes tienen interés personal, pero tienen alumnos, de enviarnos, ¿a quién le podemos enviar? ¿A Rebeca? ¿Quién puede recibir indicações de ellos que alumnos que pueden tener interés? Nós, na Pró-Reitoria. Eu ouvi falar hoje de um conceito, fale com a Ana. Então, nós vamos centralizar, nós vamos disponibilizar na página da Pró-Reitoria um canal de comunicação com a Cátedra Ernei Plessman de Camargo, né, e provavelmente o Fale com a Ana, para receber, né, interessadas e interessados em contribuir. Então, eu gostaria de propor um enorme agradecimento ao Luiz e a disponibilidade dele estar aqui, e dizer que esse projeto implica que o Luiz virá, né, entre 4 e 6 vezes por ano, a nosso combinado, a São Paulo, né, e querendo sempre encontrar o máximo de gente possível, para que a gente aproveite, né, o privilégio que é trocar algumas palavras com Luiz Moreno Ocampo. Obrigado.